Olá pessoal, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, aqui através do Instagram, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a exposição segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 17. Vamos tratar sobre eventos que precedem o dia do Senhor ou a segunda vinda de Cristo. Vamos iniciar então lendo nosso texto que será objeto de estudo agora. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o ínico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do ínico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé, na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola vossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, no século I, se tomarmos por certo que o apóstolo Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses,
como primeiro escrito autoritativo, inspirado do Novo Testamento, então, nesse sentido, o Novo Testamento inicia-se anunciando a segunda vinda de Jesus. E o Novo Testamento, no entanto, finaliza-se no Apocalipse, anunciando a segunda vinda de Jesus. Então, no começo e no fim do Novo Testamento, a mensagem é clara: Jesus voltará. Essa visão da segunda vinda de Jesus em Tessalônica foi mal compreendida. Paulo havia ensinado aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13 ao 18, a respeito da segunda vinda de Jesus, a ressurreição, e havia avisado que a segunda vinda de Jesus seria repentina, de forma súbita. Os Tessalonicenses, no entanto, entenderam de maneira errada de que o Senhor Jesus voltaria imediatamente. Alguns abandonaram seus trabalhos, outros estavam desesperados porque viam os seus familiares morrer e não presenciarem a segunda vinda de Jesus. Então, aconteceu dois problemas na igreja de Tessalônica. E Paulo se propõe a corrigir aqui no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, consolamos, orientamos nesse sentido, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É lícito dizer que ali havia falsos mestres, e os falsos mestres estavam pregando, escrevendo e corrompendo a mentalidade da igreja, ou seja, perturbando a igreja, pervertendo o evangelho, levando os crentes a marcarem datas para a segunda vinda de Jesus, ou desacreditarem da mesma, ou ficar extremamente preocupado a ponto de abandonar as suas propriedades, seu emprego e se isolar, pensando que a volta de Jesus acontecesse imediatamente, porque eles estavam confundindo a volta de Jesus, que seria repentinamente, com uma volta súbita, imediatamente, o que era completamente contrário ao ensinamento de Paulo, tanto na primeira carta quanto na segunda. A segunda vinda de Jesus é precedida por alguns eventos que Paulo se propõe a apresentar, e é lícito que façamos isso neste momento. Então, os irmãos em Tessalônica, nesse quesito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então, nesse sentido, a segunda vinda de Jesus não é diferente do arrebatamento, e tome arrebatamento como sendo reunião, encontro, a parousia, ou seja, a chegada do rei, o retorno do rei, resgatando a sua igreja e julgando o mundo. É nesse sentido. Não entenda arrebatamento como sendo secreto, um rapto,
pré-tribulacional, ou seja, acontece antes da grande tribulação, e separar arrebatamento da segunda vinda de Jesus é uma pretensão dos pré-históricos, milenistas ou pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas que querem fazer uma diferença entre a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Algo que na mente de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, algo extremamente conectado, se tomarmos por certo essa interpretação. Pois bem, no versículo 2, a esperança cristã é a segunda vinda de Jesus. Os ímpios, na época de Paulo e até hoje, não têm a esperança que nós temos. Na verdade, eles vivem na desesperança. Nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. É claro e evidente que os falsos mestres estavam falando, escrevendo pelos bastidores, levando os crentes de Tessalônica a não acreditarem na segunda vinda de Jesus, ou marcar datas, ou desacreditar, e isso estava perturbando a igreja. E o apóstolo Paulo, no entanto, diz que esses escritos, esses anúncios, esses ensinamentos não procediam dele ou do colegiado apostólico. O capítulo 2, no versículo 1, versículo 8 e o versículo 9, aparece a palavra vinda. Em grego, parousia, que significa literalmente presença, é mencionada 18 vezes no Novo Testamento, referindo-se à segunda vinda de Cristo Jesus. Aqui é identificada com o arrebatamento da igreja, que nada mais é do que a nossa reunião com Cristo. Como está na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Outras palavras usadas para a vinda do Senhor são epifania. Não é? Epifania, em grego, é manifestação. No versículo 8. E Apocalipse, revelação. Esta última palavra aparece 3 vezes neste capítulo para indicar o aparecimento do anticristo. Na verdade, aqui temos duas vindas. A aparição do anticristo e a vinda de Cristo. E é isso que nós vamos estudar hoje, propriamente. Pois bem, o dia do Senhor e a segunda vinda de Cristo não são algo completamente distintos. Pelo contrário, no Antigo Testamento, o dia do Senhor está extremamente conectado ao dia do juízo. E a segunda vinda de Cristo no Novo Testamento, logo em seguida, acontece o juízo final. Cristo não vem em 2 etapas. Na primeira etapa, secretamente, para arrebatar a igreja. E na segunda etapa, para guerrear contra o anticristo e seus adeptos. Na batalha do Armagedon. É claro que não. Esse entendimento é muito conectado aos dispensacionalistas. Embora o texto não apresente o dia do Senhor como a segunda vinda de Jesus sendo distintos, pelo contrário, uma única coisa,
Você percebe que no versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo afirma a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. No versículo 2, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, na mente de Paulo, tanto a segunda vinda de Cristo quanto o dia do Senhor é a mesma coisa. Não é algo distinto e completamente separado como alguns vulgarmente pensam. Então, Paulo começa a apontar alguns sinais ou eventos que precedem a segunda vinda do Senhor. E que sinais ou eventos seriam esses? No versículo 3, Paulo começa então a enumerá-los. Ninguém de modo nenhum vos engane. Paulo apresenta aqui o engano. A igreja estava sendo enganada pelos falsos mestres, por escritos heréticos. E Paulo, no entanto, se propõe a corrigir esse erro. E dizendo, cuidado para ninguém vos enganar. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isto se refere ao dia do Senhor, versículo 2, e à segunda vinda de Cristo, versículo 1. Na sequência do raciocínio de Paulo, no versículo 1, a segunda vinda do Senhor, e no versículo 2, o dia do Senhor, isto não acontecerá antes disso. Ou seja, o engano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a apostasia. Apostasia. A palavra apostasia, em grego, é literalmente rebelião. Usada na Bíblia especialmente para denotar rebelião contra Deus, tanto de Satanás e dos seus adeptos contra Deus. Porque aqui apresenta Satanás através do homem da ilegalidade, que é inimigo de Deus e da igreja. Então, a apostasia. Podemos imaginar Satanás lançando todas as suas forças contra Deus para a última luta contra a igreja de Cristo. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pois bem, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, essa rebelião desenfreada contra Deus e a sua palavra, no final dos tempos, vai se tornar mais e mais intensa. É claro que os últimos dias, nós queremos dizer, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, nós estamos vivendo os últimos dias. Tanto na época de Paulo e dos Tessalonicenses, que foram os leitores e ouvintes originais da primeira carta e da segunda carta, eles logicamente entenderam com mais facilidade do que nós hoje, porque segundo aos Coríntios, fala desse arrebatamento de Paulo ao céu no capítulo 12, e ali Paulo tenta traçar a ideia de como será essa reunião nossa com Cristo, principalmente em 1 Coríntios capítulo 15, que vai ser objeto da nossa próxima reflexão, a ressurreição. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar que antes de Jesus voltar, vai acontecer algumas coisas. Então, nesse sentido, é lícito dizer que Jesus não pode vir agora. Porque para Jesus voltar, tem que acontecer algumas coisas descritas
nesse texto aqui. O engano, a apostasia e o homem da ilegalidade, o filho da perdição, segundo a eficácia de Satanás, popularmente conhecido como o Anticristo, como veremos agora. E seja revelado o homem da iniquidade. A palavra iniquidade, anômalo, em grego quer dizer sem lei, ou seja, é um homem da ilegalidade. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que o anticristo não é um sistema. O anticristo não é Satanás, é segundo a eficácia de Satanás. O anticristo não é nações, mas um homem. Um homem. Por que um homem? Porque se opõe, versículo 4, se levanta, versículo 4, ostenta-se, versículo 4, versículo 7 é detido e versículo 8 é morto. Então, o anticristo não é um sistema, não é uma nação. O anticristo é um homem, segundo a eficácia de Satanás, como se fosse um simulacro de Cristo. O anticristo, ou seja, o falso Cristo, é o homem da ilegalidade, é um homem sem lei, não respeita a lei, vive na ilegalidade, é contrário à lei. Então, esse homem é completamente pervertido. É claro que o entendimento de Paulo aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nada mais é do que um espelho do livro de Daniel, principalmente a parte escatológica, capítulo 7 até o 12. No capítulo 7, Daniel tem uma visão de vários animais terríveis e o último deles parece uma réplica do anticristo. No capítulo 8, então, ele tem a visão de um animal terrível que é extremamente conectado ao anticristo arquétipo pré-cristão, por assim dizer. Que no capítulo 11 é chamado de abominação desoladora e citado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15. Nesse sentido, historicamente, o anticristo está conectado a Antíoco Epifanes, o Seleucida, o louco, que destruiu Jerusalém e profanou o templo. E isso ficou chamado como abominação desoladora. E no Antigo Testamento, principalmente na parte escatológica de Daniel, algumas características do anticristo durante a história e apontando para o anticristo escatológico nos é dito. No livro de Daniel, no sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nos escritos de João, principalmente na primeira carta, ele fala em anticristos no plural e o anticristo final, escatológico, do tempo do fim, o maioral. É claro que sempre surgiram anticristos, desde o começo da cristandade até hoje, pessoas contrárias a Cristo, se opõem a Cristo e a todos aqueles que professam a Cristo. Claro que sempre existiu isso desde o começo da cristandade até hoje. E Apocalipse capítulo 13 revela dois aliados do dragão, ou seja, Satanás, para perseguir a igreja de Cristo. A besta leopardo que sobe do mar, que é o poder político, e a besta cordeiro, que tem voz de dragão, que é o falso profeta. Os dois aliados do diabo contra a igreja.
no tempo do fim, como nós já vimos aqui a exposição de Apocalipse capítulo 13. É claro que na história da igreja muitas pessoas tentaram definir o que seria o anticristo. Agostinho pensava que seria uma ideia. Os pré-reformadores, os reformadores e pós-reformadores, no sentido de escrever confissões de fé, catecismo, etc. e tal, eles entendiam que o anticristo é o Papa. É o Papa de Roma, o anticristo. Porque ele se coloca no lugar de Cristo e usurpa as prerrogativas de Cristo. Ao ver dos reformadores, o Papa é o anticristo. Assim pensava Lutero, Calvino, por exemplo. Mas William Hendricks, mais recentemente, um comentarista bíblico renomado, chegou a dizer que o Papa é uma espécie de anticristo, mas não é o anticristo escatológico. Claro que nós não podemos entender o homem fora do seu tempo. Os reformadores estavam num período que a Igreja de Roma estava completamente corrompida no século XVI. Por isso eles proporam uma reforma. E eles tinham essas críticas ao papado à época. É lícito vocês começarem a observar livros escatológicos de vários lugares do mundo. Se vocês lerem livros de autores que tratam nessa matéria apocalíptica aqui na América Latina, vocês vão perceber que eles acreditam que o anticristo vem de Roma. Se vocês perceberem comentaristas americanos, eles pensam que o anticristo vem da Rússia. A Rússia pensa que vem dos Estados Unidos. O Estado Islâmico, ao que tudo indica, o anticristo para nós é Cristo para ele, e o Cristo para nós é o anticristo para eles. É uma inversão meio que bizarra. Então, muitos têm dito que o anticristo vem dali e daculá. Mas o certo é que ninguém sabe. Somente Deus sabe. E é claro que o mistério da iniquidade já opera desde o começo até hoje. O mistério da iniquidade já opera. Então, quando chegar o dia marcado pelo Senhor Deus, ele irá se revelar nesse mundo. O filho da perdição. O anticristo é a apostasia. É um homem da ilegalidade, sem lei. E o filho da perdição. O filho da perdição, aqui, ao que tudo indica, é um hebraísmo que foi utilizado por Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, para se conectar a Judas. E alguns chegaram a pensar que o anticristo é um Judas redivivo. Mas não há possibilidade de ser assim. É claro que o que Judas fez, sendo o primeiro a ser possuído pelo diabo, ninguém havia sido possuído pelo diabo, somente Judas. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Filho da perdição aqui é que, ao que tudo indica, Satanás vai fazer um simulacro do nascimento de Jesus e da ressurreição de Jesus com o anticristo. Ou seja, é uma imitação. O diabo sempre imitou a Deus e as suas obras. E não vai ser diferente no tempo do fim. O diabo vai fazer um simulacro do nascimento do anticristo e também da ressurreição do anticristo para enganar, ludibriar, porque eles querem imitar. Eles querem imitar o verdadeiro Cristo. No entanto, eles propõem o falso Cristo, o anticristo. Essa palavra anticristo
O prefixo anti quer dizer contrário a Cristo. Então, o anticristo é contra Cristo. É claro que surgiu vários anticristos na história. Hitler, Stalin, Mussolini, entre outros, são uma espécie de anticristos, mas não é o anticristo escatológico final. O mundo hoje está muito preparado para isto. Nós percebemos que estamos passando por uma pandemia global, uma crise sanitária absurda, a economia sendo destruída, ou seja, a humanidade está sob juízo e a igreja debaixo de disciplina, porque Deus primeiro disciplina o seu povo, só então o seu povo se torna relevante para pregar o evangelho a este mundo. E é claro que Deus quer nos ensinar muitas coisas através dessa situação que nós estamos enfrentando. Que possamos confiar nele, descansar nele como igreja e pregar o evangelho para aqueles que estão sem esperança no mundo. Então vejo aqui algumas funções que o anticristo irá fazer. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. O anticristo é um arqui-inimigo de Deus, de Cristo e da sua igreja. O objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra santuário em grego é naos, que significa santo dos santos. E isto tem levado alguns teólogos de linha dispensacionalista a imaginar que o anticristo vai reconstruir o templo em Jerusalém e de lá ele vai reinar sobre o mundo. É claro que isso não é literal, é uma linguagem figurada e quer nos apresentar que Cristo irá permitir que o diabo e os seus aliados, o anticristo e o falso profeta, atuem de maneira absurda nos últimos dias a perseguir a igreja, matar cristãos, etc. e tal. É bem possível que a igreja desta época, que antecede a segunda vinda de Cristo, esteja debaixo de martírio, seja uma igreja mártir. Não todos irão morrer, mas uma boa parte irão sucumbir diante da ferrenha perseguição do anticristo. É claro que naos aqui pode se referir simbolicamente, evidentemente, aos crentes que são perseguidos, e o anticristo quer ser adorado como se fosse Deus pelos crentes, e quando isso não é possível, através da marca da besta, tomamos conhecimento disso na exposição aqui de Apocalipse capítulo 13, que é o sistema, é o sistema da besta, que é a sua marca. E no versículo 5, o apóstolo Paulo, no entanto, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo havia conversado esse assunto com os Tessalonicenses na primeira carta e eles tinham esquecido. E Paulo, no entanto, os recorda. No versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente agora afastado aquele que agora o detém. Então, o versículo 6 e o versículo 7 são os dois versículos mais complicados de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque no versículo 6 fala algo, o que? E no versículo 7 o detém,
alguém. Então, algo ou alguém impede o aparecimento do anticristo. Mas o que viria a ser isso? Então, muitos comentaristas têm especulado. Uns chegam a dizer que o algo é o evangelho e alguém é o Paulo. O evangelho de Paulo detém o surgimento do anticristo. Pensam assim os mais historicistas. Outros dizem que aqui algo é a lei e alguém é o Espírito Santo, que atua através da lei para restringir, ele é o restrintor do anticristo. Outros têm pensado que é a lei e o próprio Deus. E eu estou absolutamente convicto que é isso que Paulo quer dizer aqui. A lei restringe o homem da ilegalidade. E quem o restringe é o próprio Deus. É o próprio Deus. Como vemos aqui no versículo 6. E agora sabeis o que o detém. O detém alguém. Para que ele seja somente revelado em ocasião própria. Ou seja, ocasião própria, essa palavra aqui em grego é pleromai. Passa a ideia de que tem um tempo determinado pelo próprio Deus para o surgimento ou aparecimento do anticristo. Então, nesse sentido, alguém é o próprio Deus que o detém. E o que, ou seja, algo, é a lei que impede que o homem da legalidade se revele. Seria nesse sentido que deveríamos entender aqui. E isso está completamente conectado ao século I, nos quais os crentes de Tessalônicas estavam enfrentando perseguição. E nesta época aqui, por Calígula, um imperador perverso e promíscuo do século I, que de alguma forma estava cogitando destruir Jerusalém e profanar o altar do templo. Então, nesse sentido, Paulo aqui está alertando que existe algo e alguém que impede o aparecimento do anticristo no século I, historicamente direcionado a Calígula, mas historicamente, no sentido escatológico, o anticristo final. Com efeito, o mistério da iniquidade. A palavra mistério aqui, mysterium, em grego, passa a ideia de que pecado, uma mistura de verdade com mentira, que passa a ideia de um padrão de vida completamente corrompido ou perverso. Esse mistério da iniquidade está em operação desde o primeiro século até os nossos dias. O mistério da iniquidade já se instalou no mundo. O mundo está sendo completamente corrompido e os valores morais carcomidos, de maneira que a apostasia, a rebelião, o engano, o pecado, a iniquidade, o mal vai se intensificar ferrenhamente antes do aparecimento do anticristo. Então, alguns querem dizer que isso vai acontecer quando Cristo tiver arrebatado secretamente a igreja, num período literal de 7 anos, que eles chamam de grande tribulação aqui na Terra. E que a igreja vai escapar disso. Na verdade, essa ideia é mais escapismo do que bíblica. A ideia bíblica é que o povo de Deus vai sofrer no tempo do fim. O engano, a apostasia, o surgimento do anticristo,
o martírio, a perseguição, a expoliação e até a morte. E tribulação é para crente. Juízo final é para os ímpios. Então, nesse sentido, a igreja passa pela grande tribulação. E a segunda vinda de Jesus não é antes da tribulação, é depois. E é claro que isso aqui vai acontecer. E está completamente conectado à igreja. Versículo 8. Então será de fato revelado o ínico. O ínico é anomos, em grego. O ínico é a contrafação de Cristo. Ambos têm as suas vindas. Aquele operará milagres e prodígios pela energia satânica, como nos é dito no versículo 9. Ora, o aparecimento do ínico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, nós percebemos aqui um simulacro que Satanás vai propor, que o anticristo nasça, e que ele cresça, e que ele morra e ressuscite, que ele opere milagres, prodígios e sinais da mentira para enganar o mundo à época. E, de alguma forma, isso é uma imitação de Cristo. Ele é contrário a Cristo e, por outro lado, imita ao próprio Cristo. É assim que Paulo entende essa figura emblemática, o anticristo do fim. E Cristo faz as suas obras no poder de Deus, enquanto o falso Cristo, ou seja, o anticristo, faz as suas obras no poder satânico. Cristo fazia as suas obras no poder divino. Essa é a grande diferença. Deus, o Pai, tem o seu Cristo e Satanás tem o seu falso Cristo. E ambos irão aparecer no tempo do fim. É claro que nesse caso, o aparecimento do falso Cristo sob a eficácia de Satanás é primeiro. Logo em seguida, o verdadeiro Cristo, que é a segunda vinda de Cristo. E como ele será destruído? Porque aqui nos fala do aparecimento do anticristo, sua obra e sua morte. E como será então a sua destruição? Versículo 8. Então será de fato revelado o ínico, o homem sem lei, ilegal, perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A palavra manifestação aqui em grego é epifaneia, e aparece no versículo 2, versículo 1. E, quer dizer, basta Cristo se manifestar para destruir. A palavra destruir em grego, ketegesei, é paralisar, não aniquilar o inimigo. Ou seja, o inimigo não será destruído no sentido de aniquilado. Ele será paralisado, imobilizado pela palavra de Cristo ou pelo sopro da sua boca. Então, alguns escatológicos mais ferrenhos tentam imaginar que no final acontecerá a batalha do Armagedon. É um conflito onde Cristo virá a segunda vez com seus adeptos para guerrear contra o exército do anticristo no vale de Jezreel, em Israel, em Meguido, para essa grande batalha final. Mas, no entendimento de Paulo, essa batalha escatológica, por assim dizer, é Cristo voltando, soprando, e então o anticristo sendo destruído, imobilizado. É somente isso. Não é uma guerra apocalíptica, catastrófica. Não.
entre o exército de Cristo e o exército do anticristo, literalmente. É quando Cristo voltar, ele vai soprar. E o inimigo será aniquilado, será paralisado, completamente destruído. Não no sentido de extinto, mas de imobilizado. A segunda vinda de Jesus é isso. É pessoal, audível, é repentina, é poderosa, majestosa. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Com grande poder e glória, para julgar. Cristo veio na primeira vinda como cordeiro, na segunda vinda como leão. O crente vive entre as duas vindas de Cristo. Na primeira, quando Cristo veio, nasceu para os homens, e quando Cristo voltará a segunda vez para julgar os homens. O cristão vive entre esses 2 dias, que nós chamamos de últimos dias. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo, mas ele não virá antes que aconteça isso que eu estou dizendo para vocês. O engano, a apostasia, o aparecimento do anticristo, sua perseguição mundial. E o mundo está preparado para esta figura aparecer como nunca antes. Como nunca antes. Estejam de sobreaviso. Isso vai acontecer. Estejam preparados. No versículo 10, nos fala o que é que vai acontecer com os adeptos do anticristo, ou seja, os seus seguidores. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, os adeptos de Satanás ou do anticristo preferem a mentira e são contrários à verdade. A alma deles são fervorosas para com a mentira e geladas para com a verdade. Eles preferem a mentira, rejeitam a verdade. Eles sufocam a verdade porque eles querem viver na mentira, na ilegalidade. O começo do pecado é abandonar a Deus. O final do pecado é ser abandonado por Deus. E é isso que vai acontecer para aqueles que adorarem o anticristo. Diz o versículo 10. E com todo o engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitar-se na justiça. Para os ímpios, a injustiça, a mentira, a falsidade, o pecado é bom, é saboroso, mas para os justos é ruim, não presta, é detestável. Os adeptos do anticristo são a favor da mentira e contra a verdade. Eles vivem em pecado e na ilegalidade. Eles serão completamente entregues ao seu estado pecaminoso pelo próprio Deus. Vocês querem pecar? Então pequem. É o juízo de Deus, a ira retributiva de Deus. Vocês preferem a mentira ao invés da verdade? Então Deus abandona os adeptos do anticristo para que eles sigam a mentira e sejam destruídos. É Deus que lhes manda o espírito do erro. Nada disso acontece sem que o Deus Todo-Poderoso tenha conhecimento prévio. Deus projetou isso desde o começo. Deus conhece o fim desde o começo. E é assim que vai acontecer. Para que tudo isto? Para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação do próprio Deus. Então, dos versículos 3 a 17, em primeiro lugar, Paulo dá graças a Deus pela igreja. Em segundo lugar, Paulo conforta os crentes dizendo que eles são eleitos. Eles são eleitos desde a eternidade para a salvação. E que eles permaneçam na santificação do Espírito, na oração e na palavra.
e também com fé na verdade do Evangelho, porque os falsos crentes ou adeptos do anticristo, eles estão completamente adeptos da verdade, adeptos da mentira e contra a verdade. Versículo 14. Para que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesse sentido aqui, estamos sendo informados que Paulo está consolando os crentes de Tessalônica no século I que estavam enfrentando dificuldades, perseguição, semelhante à nossa hoje, dizendo que eles foram eleitos desde a eternidade, que eles são santos no Espírito, que eles precisam perseverar na verdade. Paulo está dando graças a Deus pela igreja de Tessalônica ter sido uma igreja completamente fiel e dizendo aos crentes que não queriam trabalhar, voltem a trabalhar, senão você não vai comer. Não pense que a volta de Cristo é súbita, é repentina. Não confunda uma coisa com a outra. E não vai acontecer a volta de Jesus sem que o homem da ilegalidade apareça, o filho da perdição, o iníquo, o contrário a Cristo e arqui-inimigo de Deus que persegue a igreja de Deus. Isso vai acontecer. Precisamos estar de sobreaviso. Paulo já avisava aos Tessalonicenses e esse texto se aplica a nós hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos aguardando o aparecimento do anticristo, a apostasia, porque isso prefiguram a segunda vinda de Cristo, que é a nossa esperança. O mundo está desesperançoso, desesperado, sem saber o que fazer, através do sinal genérico Covid-19. As nações se movimentando para estabelecer poder mundial. Tudo está sendo encenado para o aparecimento deste perverso, ínico, o anticristo escatológico. Que a igreja esteja de sobreaviso. E Paulo alerta, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e toda boa palavra. Paulo finaliza dizendo: vocês são eleitos desde a eternidade para a salvação, vivam na santidade do Espírito, preguem a verdade e vivam a verdade, rejeitem a mentira, entendam que isso vai acontecer, estejam preparados, voltem a trabalhar, aceite que vai ser assim, o mal vai se intensificar, mas é breve. E não seja enganado por epístola, por falsos mestres, falsos ensinamentos, que não acreditam na segunda vinda de Jesus, ou afirmam que é morfina, uma maneira que os crentes têm para se auto-alegrar. Claro que não é isso. É uma pura realidade. É a verdade basilar do cristianismo. As Escrituras afirmam que Jesus nasceria, Jesus nasceu. As Escrituras afirmam que Jesus ressuscitaria, Jesus ressuscitou. Como também afirmava que Jesus morreria. As Escrituras afirmam que Jesus voltará a segunda vez. Jesus voltará a segunda vez. Poderosamente, maravilhosamente. E nós temos que apressar a segunda vinda de Jesus. Pregando o Evangelho, fazendo missões e evangelismo, denunciando o pecado, apresentando a graça do Evangelho, participando da ceia do Senhor, apressando o dia do Senhor, o dia do juízo, onde a igreja será completamente salva e o inimigo será destruído. E quando Deus, o Filho, vai entregar o reino a Deus, o Pai. Cristo não virá para reinar. Cristo já reina através da igreja. Cristo vem entregar o reino ao seu Pai. O reino eterno e não milenar de 1000 anos literais na terra. O nosso reinado com Cristo é espiritual, não literal. Não é o reinado dos corpos, é das almas.
É no céu, não é na terra. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós devemos consolar uns aos outros, no sentido de exortar uns aos outros acerca destas verdades bíblicas, esquecidas, impopular, em muitos púlpitos no Brasil e nas igrejas brasileiras. Voltemos a essa verdade. Foquemos no que é essencial. Não demos ouvidos aos falsos mestres, aos falsos ensinos, aos falsos cristos. Cuidado com a apostasia, com o engano. Esteja de sobreaviso em relação à vinda do anticristo. Mas perceba que logo depois, por breve tempo, virá o nosso Cristo. Ali está a nossa esperança. E nós estaremos para sempre com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por participarem. Nos vemos na próxima. 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição. Amém.